Dr. Antônio Spreusser, clínico geral e médico de família, apresenta agora. E aí, doutor? Hoje o programa está imperdível e a hora marcada com seu médico de família começa agora. O assunto que nós vamos discutir no programa hoje é sério e merece a sua atenção. Se eu te perguntar quem é você e qual é a sua história, você sabe responder, não é mesmo? Agora, já imaginou se a sua vida passasse a ser um livro em branco? Se todas as suas lembranças sumissem de sua memória? Essa é a dura realidade de mais de 1 milhão de brasileiros que sofrem de Alzheimer. Doença degenerativa do cérebro que rouba a sua identidade e que está mudando a cara da terceira idade. Para conversar conosco sobre essa doença, convidamos o neurologista Renato Anguiná. Seja bem-vindo, Renato. Acompanhe conosco a trajetória de Terezinha e Paulina, filha e esposa do seu Rosalvo, portador de Alzheimer. Meu nome é Terezinha, eu tenho 50 anos, tenho 2 filhos, sou casada e o meu pai foi diagnosticado com mal de Alzheimer. Meu pai tem 86 anos e descobriu que tinha Alzheimer há 8 anos. E apesar dele não ter muito estudo, ele era super inteligente em matemática. Ele fazia contas de cabeça como ninguém. Sempre foi trabalhador, sabe? Saía cedinho de casa, voltava tarde da noite. A minha mãe, ela percebeu que o meu pai começou a ter uns flashes de memória. Foi aí que nós procuramos um médico para estar vendo, né? Porque isso deixava ele nervoso. Essas perdas momentâneas de memória. Eu não sabia o que fazer. Era uma doença desconhecida para mim, eu não sabia o que era. E hoje está bem, porque hoje ele não nos dá trabalho, o trabalho que ele dá é... Ele está sempre limpinho, tem as trocas de fralda, que ele usa fralda, se alimenta muito bem, colocamos ele para andar, ele está sempre dando umas voltinhas, fica sentadinho. A maneira que nós, aqui na casa da minha mãe, nós lidamos com essa doença, é amor, carinho, participação, presença. A parte mais difícil é a hora do banho e a hora de trocar as fraldas dele. Porque ele ainda tem o pudor, né? Ele tem vergonha. Apesar da doença dele ter esquecido muita coisa, ele ainda sente a vergonha. É nessa hora que ele chuta, ele dá soco, ele é tranquilo. Mas ele bate na gente, você vai desviando, né? A única forma que ele tem, mas daqui a 2 minutinhos ele já não se lembra de mais nada. Eu, minha mãe, nós aprendemos a cuidar dele assim, levando mais na esportiva, não ficando nervoso à toa, não ficando bravo, porque isso incomoda ele. A Terezinha e a dona Paulina vieram hoje aqui ao palco conversar conosco. Sejam bem-vindas. Dona Paulina, boa tarde. Boa tarde. Conta pra gente como tudo começou. Olha, ele começou primeiro com esquecimento, né? E como ele era uma pessoa muito assim inteligente, muito esperto, e eu fui notando que ele começou a me fazer perguntas sobre o dia. O dia todo ele me perguntava, que dia é hoje? Depois eu fui ficando desconfiada, né? E agora, se a gente comparasse a sua vida antes e a sua vida agora, como que a senhora pode falar para mim? Olha, eu tive que me dedicar só a ele, deixar de tudo que eu gostava de fazer. Eu parei com tudo para me dedicar somente a ele. Doutor Renato, o cuidador tem que ter alguma formação especial ou não? Claro que o cuidador, ele precisa cuidar dele também, porque para você cuidar de uma pessoa doente, você precisa não estar doente, você precisa estar saudável. Então, há várias maneiras disso ser feito, inclusive tentando dividir essa tarefa tão árdua de ser cuidador nos trabalhos do dia a dia que vão envolvendo cada vez mais
o cuidado desse paciente, que ao decorrer da doença vai ficando cada vez mais dependente. Então, é muito importante que, quando há mais de uma pessoa cuidando desse indivíduo, essas pessoas elas ajam com espírito de equipe. Você me perguntou se esse cuidador precisa ter um conhecimento especial. Que eu acho que a qualidade principal de um cuidador é que ele seja bom, que ele seja humano, que ele seja uma boa pessoa. Uma boa pessoa. A vida do cuidador de um paciente com Alzheimer não é fácil, mas existem instituições que dão cursos de capacitação para familiares ou profissionais interessados em aprender a lidar com essa pessoa. Acompanhem conosco. Meu nome é Letícia, eu trabalho como coordenadora de atividades aqui do Centro de Capacitação Profissional Veleiros. Uma das atividades é o curso de assistente familiar com ênfase em cuidado com idosos. O curso de cuidadores de idosos, o assistente familiar, oferece uma gama de conhecimentos que desenvolvendo habilidades e competências para realizar essa função de acompanhamento do idoso, muito deles com a doença de Alzheimer. Sou dona Shirley Barbosa, tenho 47 anos, tenho 4 filhos. Fiz o curso de assistente familiar, módulo cuidador de idosos, aqui no Centro de Capacitação Profissional Veleiros em 2003. E em 2004 comecei a trabalhar em residências cuidando de idosos com várias patologias. Aqui a aluna aprende a dar suporte para a família, suporte para o idoso, na parte de higiene, de banho, de troca, atividades com ele. O paciente com Alzheimer necessita de um acompanhamento 24 horas. Precisa da vocação, de gostar do idoso, da paciência, porque às vezes a pessoa se sente que tem vocação e ela não tem assim a noção de como cuidar desse idoso na prática. A cuidadora, ela tem que estar emocionalmente forte, ela tem que ser uma pessoa bem capaz, lidar com as suas próprias emoções, com as suas causas familiares, com as suas causas psicológicas, para não levar nada disso para o paciente. Uma palavra-chave para que ela se dê bem nesse trabalho é paciência e amor. A psicóloga Beatriz Atier começou a ajudar famílias de pacientes com Alzheimer depois que perdeu o marido. Eu perdi meu marido numa situação bastante complicada. Nós tivemos um acidente de avião, caiu um avião sobre a nossa casa. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, e em seguida, quer dizer, depois de 3 meses... Que ano foi isso? 2001. 2001. Depois de 3 meses morando em hotel, porque nós tínhamos perdido a nossa casa, o Emílio começou a mostrar mudanças de comportamento. Ele começou a mostrar mudanças cognitivas a respeito do vestuário. Vestuário. Ele vestia roupas que não eram dele, eram minhas roupas. Bem, isso fez com que ele fosse realmente diagnosticado, começou a tomar medicação, e aí passou por todas as fases da doença. Seu sofrimento nessa época deve ter sido... E eu tenho certeza que eu descobri uma coisa fantástica, e eu partilho isso com todos que estão aqui. Existe uma capacidade no ser humano que hoje é chamada de resiliência. Então, o que é resiliência? É um termo da física que diz que um corpo, ele agrega, ele acumula força. Nós não temos conhecimento dessa força, a não ser que sejamos chamados para mostrá-la. Eu acho que a partir do incêndio, eu comecei a mostrar uma força que eu própria desconhecia. Parabéns. Consegui cuidar do meu marido até o último minuto da vida dele, aos meus cuidados. Muito e bem. A partir daí, 2 anos antes, eu já tinha começado a trabalhar na Abras. Abras, que é essa Associação Brasileira de Alzheimer. Alzheimer. Conte um pouco sobre o trabalho que a senhora realiza na ONG Abras, doutora. O que acontece nos grupos de apoio? Informação e apoio às pessoas que estão necessitadas. De graça. Gratuitamente. Gratuitamente. Informação de que nível? São todos profissionais da saúde, da USP ou da Unifesp, no meu grupo de apoio. Excelente. Certo? Existem 3 tarefas que são fundamentais. Uma delas é falar sobre a doença.
outra é aceitar a doença. E a terceira é aceitar os altos e baixos que tem a doença. Então, com isso, lidando com essas 3 tarefas, nós já estamos fazendo uma grande coisa. Ou seja, ter informação, receber apoio e lidar com essas 3 questões. A perda de memória é o primeiro sinal. Mas que tipo de perda de memória é indicativo de Alzheimer, doutor Renato? Bom, a perda de memória recente é a que é mais importante como um marcador inicial na doença. Mas temos que lembrar, você que está aí em casa, não é só a perda de memória significa, ou seja, é igual a ter doença de Alzheimer. Perfeito. Você pode estar com problemas de memória por outras infinitas causas. Tá certo? E isso que o doutor Renato falou agora é muito interessante. Por isso a gente vai fazer um teste simples agora aqui na plateia e vocês de casa também vão fazer esse teste conosco. Mas atenção, como o doutor Renato falou, não é diagnóstico de Alzheimer. É só uma brincadeira para você testar se a sua memória está afiada ou se ela precisa de atenção. Em poucos segundos é possível verificar se você tem ou não problema. Vão aparecer aqui agora 8 palavras no telão e vocês precisam memorizar o máximo de palavras que conseguirem. E não pode escrever. Vamos lá. Em 30 segundos vocês vão ver essas palavras. Casa, professor, pasta, urso, palmeira, freira, cigarro e praia. 30 segundos. 30 segundos. Vocês decoraram? Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta com as palavras para descobrir como vai a sua memória. Outro sinal da doença é a dificuldade para planejar ou resolver problemas. Doutor, é normal cometermos erros na hora de fazer contas, por exemplo? Veja bem, a palavra normal não é. Não é. Se é comum dentro da doença de Alzheimer, a gente pode dizer que é bastante comum haver apresentação, principalmente na fase inicial, de várias falhas além da memória. Então, esquecer, por exemplo, objetos, esquecer, às vezes, nomes de pessoas, palavras, tá? No meio de uma frase foge uma palavra. Isso pode acontecer corriqueiramente com todas as pessoas. Mas se isso começa a acontecer de uma maneira recorrente, importante, começa a atrapalhar o dia a dia, muitas vezes essas pessoas sozinhas elas não vão ter a percepção disso, mas o companheiro que está do lado, o cuidador ou um parente que está do lado começa a perceber que isso acontece de maneira recorrente, não hesite em pecar por excesso. Procure um médico, tá certo? O terceiro sinal, confusão de datas ou lugar. Maria Aparecida viu a mãe perder a identidade. Boa tarde, Maria Aparecida. Tudo bem? Maria Aparecida, que tipo de confusão aconteceu com a sua mãe? A minha mãe, ela começou assim, como o doutor falou, realmente a esquecer coisas assim, que para nós, a nossa rotina, são coisas básicas, né? Esquecer que rua tinha que chegar em casa, esquecer alguns parentes próximos, quem era, o próprio filho, eu mesmo. No começo, os esquecimentos eles são muito sutis. Justamente daí a dificuldade das famílias a reconhecer essa doença. Porque a pessoa vai deixando de fazer alguma coisa que fazia normalmente, tipo tomar um café. Tudo bem, não está tomando um café porque não está com vontade. Está esquecendo de enxugar uma louça, esquecendo de fazer um arroz, né? Então, tudo isso aparentemente parece inofensivo, só que é progressiva essa perda de memória. Muito obrigado. Atenção para o quarto sinal de Alzheimer. Problemas com o vocabulário. Doutor Renato, como isso acontece? A pessoa pode sim, exatamente percebendo que está com mais dificuldade de se expressar, vai se embotando, ou seja, vai ficando menos participativa na vida cotidiana da família, na vida social que ela tem. E isso muitas vezes leva, isso é um diagnóstico diferencial que tem que ser feito, a se pensar em, às vezes, quadros depressivos, há pessoas que começam a ser tratadas como depressão e às vezes estavam num começo de um outro quadro. Então, essas palavras vão se perdendo, depois vai tendo dificuldade de identificar o significado da palavra. Então, por exemplo,
Maçã. Então, você pode mostrar uma maçã para a pessoa, tá certo? E ela sabe que é uma maçã, ela sabe que é uma fruta, tudo, mas ela é incapaz de nomear aquela maçã. Não sabe mais a palavra maçã. Ou, por outro lado, a pessoa pode, por exemplo, falar o que é uma maçã. E a pessoa, é como se eu falasse o que é para a pessoa. Ela não sabe mais o significado da palavra. Quinto sinal, dificuldade de ponderar atitudes. O senhor Gerson, que está aqui conosco, precisa cuidar do sogro, porque ele não controla mais suas necessidades fisiológicas. Gerson, conta pra gente, por favor. Bom, meu sogro, ele cuidava da parte financeira da casa, tudo. Começou a não se preocupar mais com isso, né? Começou a pedir para levar em lugares inexistentes na casa. Depois ele perdeu a capacidade fisiológica, atrofiado, né? Porque ele perdeu a capacidade motora. Mais recentemente também ele perdeu a capacidade de deglutição, o que levou à obrigatoriedade de ter alimentação por sonda. Então, hoje em dia, ele já nem senta mais. Essa já é uma fase bem tardia, né, doutor Renato? Ele já está nessa fase que o Gerson está descontando. Uma fase bem tardia. De atrofia, de não conseguir, mas já é a fase final. Num período de 2 anos, tudo isso que eu estou contando é um período de 2 anos. Ele começou com 70 anos, agora está com 72. A gente divide com vocês todos esses problemas que vocês estão enfrentando e realmente é muito difícil, principalmente internação, né? Mas agora, vamos voltar ao teste da memória. De quantas palavras vocês lembram agora que apareceram aqui, hein? Deixa eu ver quem da plateia pode responder essa pergunta. Bom, você que é jovem ainda, quantos anos você tem? Eu tenho 17. 17 anos. Conta pra gente, quantas palavras você lembra agora? Eu não lembro de todas, eu acho que eu lembro da casa, professor, pasta, urso, palmeiras, freira e praia. Acho que ficou... Você lembrou de 7, são 8, parabéns! Obrigado. Você lembrou de 7, eram 8. Se você lembrou de 6 a 8 palavras, significa que a sua memória está ótima. Quem lembrou de 4 a 5, precisa treinar mais a memória. Mas se você só memorizou menos que isso, o seu caso merece atenção. Sexto sintoma, mudanças de humor e personalidade. A pedagoga Ione viu o pai desistir da vida por conta da doença da esposa. Boa tarde, Ione. Boa tarde. Os meus pais moravam em Atibaia. E meu pai começou frequentemente a se queixar muito da minha mãe. E ela dele. Até que uma vez ela foi passear em casa e eu percebi que as coisas que ela fazia não eram, como eu imaginava, um processo natural do envelhecimento. E aí levei ao médico. E aí veio o diagnóstico assim, como uma bomba, porque eu nem conhecia, nunca havia ouvido falar sobre a doença. E o meu pai, no começo, ele mesmo sabendo que era uma doença, ele não se conformava. Como a minha mãe tinha um temperamento forte, muito independente, ele achava que aquilo lá fazia parte do temperamento dela. E não era. E por mais que eu explicasse, porque logo eu tomei conhecimento da existência da Brás, passava para ele, transmitia para ele como ele deveria agir com ela, mas ela ficou muito agressiva, ele não aceitava que era doença. É muito difícil. Depois, com a progressão da doença, aí ele foi se convencendo de que, de fato, ele estava doente. E aí ele entrou no período de depressão profunda. Então, vivenciar aquelas perdas diárias foi muito sofrido para ele e para mim. E ele, principalmente, que ele queria ver, ele não entendia a doença, né? E se recusava a aceitar. Então, foi muito difícil, ele chorava demais. Eu digo que meu pai morreu de tristeza. Ele morreu 2 anos antes dela. Bem, sétimo sinal, dificuldade para cumprir tarefas conhecidas. Doutor Renato, como é que funciona essa dificuldade de cumprir tarefas? Uma dona de casa que era uma exímia cozinheira e começa a errar receitas. Entendi. O passo a passo da receita, ou seja, a execução daquela receita que ela fazia de cor e salteado, começa já a não sair. Ou um contador que fazia, ou uma pessoa mesmo que sem a formação de contador, mas fazia o imposto de renda da família inteira. Atender o telefone, pegar um recado, já não conseguia começar a falhar. Então é muito importante que os cuidadores, os pacientes, as pessoas que estão no entorno desse indivíduo, fiquem atentos a essas falhas. Para reconhecer. Não significa que ela tem doença de Alzheimer, mas ela tem que procurar um serviço para poder esclarecer o que está acontecendo com aquele indivíduo. Obrigado. Oitavo sinal, problemas visuais, dificuldade para ler
distinguir cores, imagens e até a si próprio. Penúltimo sinal, perder ou guardar coisas no lugar errado. A Tânia se aposentou para cuidar da mãe, que há 11 anos sofre com a doença. Boa tarde, Tânia. Boa tarde. O que aconteceu com a sua mãe? Então, ela passou a ter comportamentos diferentes em casa. A gente tinha que ter todo cuidado, até quando ela saía para o quintal, que ela queria trazer objetos para dentro de casa, lixo. Ela pegava, por exemplo, um pote de margarina e guardava dentro do guarda-roupa. Então a gente tinha que ter todo cuidado. E ela chegou a cortar fio de isso? telefone. E o que você fazia numa hora dessa? Você tentava explicar para ela ou não? Tentava, mas ela sempre foi muito nervosa, né? Ela ficava nervosa? Ela ficava nervosa. Doutor Renato, a conduta como médico e neurologista é você não fazer nada, é levar a margarina no lugar ou concorda e aceita e... Se você não fizer nada, você vai se sujar em primeiro lugar. Então é muito importante você fazer alguma coisa. Primeira coisa é não confrontar. Se a pessoa tiver condição de confrontar no sentido de brigar, Sim, de brigar. Olha, você fez errado, eu já te falei 1000 vezes que a margarina fica na geladeira, não faça... Outra coisa é você, dependendo do estágio, a gente fala, olha, acho que a senhora se enganou, ou a margarina estava aqui, o lugar é esse. Então, sempre a posição que a gente até colocou do cuidador ser uma pessoa boa, fazer as coisas com amor. Entendi. Tá certo? Isso é fundamental. Quando for possível corrigi-las, corrija. Quando não for possível, isso vai criar um atrito dentro da casa, simplesmente você vai minimizar o dano, tá certo? E procurar ter as consequências que essa pessoa não fique sozinha, porque senão, assim como ela colocou a margarina no lugar errado, ela pode colocar alguma coisa perigosa que possa causar mal a ela ou a outra pessoa também de maneira inadequada. Obrigado. E o último sinal de Alzheimer é parar de trabalhar sem motivo ou se afastar das atividades sociais. Então, Renato, o diagnóstico precoce ajuda a aumentar a expectativa de vida dos pacientes ou não? Eu iria além. Além de ajudar no sentido da expectativa de vida, ela também ajuda em relação à qualidade de vida, não só desse portador da doença, como dos cuidadores, tá certo? Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais condições vai se ter dos cuidadores entenderem o que está acontecendo com aquele indivíduo. Então, muitos desses conflitos que nós presenciamos hoje, aí, depoimentos, né, às vezes poderiam ter sido evitados pelo conhecimento, já que aquilo faz parte, né, da evolução daquele quadro que vai progredir com o tempo. Antigamente, a sobrevida era entre 5 e 8 anos do indivíduo em relação ao diagnóstico. Hoje em dia, é muito comum as pessoas chegarem a 12 anos, temos vários casos com 14 anos, um ou outro paciente que chega a atingir até mais do que isso, tá certo? Então, é uma doença de evolução lenta e é uma doença que acomete não só um indivíduo, como nós vimos aqui, uma família. É verdade. O Alzheimer não tem cura e os remédios não revertem os danos causados no cérebro, como o Dr. Renato acabou de falar. Mas você pode tomar alguns cuidados para manter o seu cérebro sempre jovem e ativo. Tenho 3 dicas para você. Fazer exercícios físicos regularmente. Fazer exercícios mentais, como cálculos, palavra cruzada e quebra-cabeças. E comer alimentos antioxidantes, ou seja, frutas e verduras. Vegetais com folhas que são ricos em vitaminas e minerais e suplementos à base de vitamina E, B e ácido fólico. Coloque as dicas em prática e cuide da sua saúde e a saúde do seu cérebro. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Renato, a presença dos familiares. E a função desse programa é exatamente elucidar esses casos, ainda mais uma doença de Alzheimer que está acometendo cada vez mais o nosso país. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Renato. Hoje eu vou falar de um problema muito comum. É bem provável que você já tenha passado por isso. É como se estivesse pegando fogo, ó, bem aqui, ó. A azia. Mas antes de desvendar esse enigma do corpo, eu vou chamar meu assistente do dia. E hoje meu assistente do dia está na cadeira número 114.
Pode vir. Quem está na 114? Oh, muito bom. Boa tarde. Como vai você? Bem, obrigada. Qual o seu nome? Priscila. Priscila. Obrigado que você está aqui, Priscila. E como todo mundo já sabe, agora a Priscila vai ter que colocar um jaleco para me ajudar. Então eu vou mostrar agora e vamos ver se você sabe o que é isso. Está preparada? Sim. Não vai se assustar, hein? Olha. Olha, o que é isso aí? Tem ideia? Não. Pode mexer. Vamos subir assim, ó. O que você acha que é isso aqui? Põe a mão aqui, ó, perto. O que parece? O que parece? Uma borracha. Isso? Uma borracha? E aqui, ó, põe o dedo aqui. Aí, o que é isso aqui? Bom, gente, na verdade, esse aqui é o esôfago e esse aqui é o estômago aberto, porque normalmente o nosso estômago ele é fechado assim, ó, tá vendo? Ele é fechado. O esôfago também, ele é fechadinho, ele parece um tubinho, um tubo, mas a gente abriu para mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o esôfago por onde desce a comida. E aqui abaixo é o estômago, onde é feita a digestão dos alimentos. E o que acontece na maioria das vezes é que a hora que a comida desce, o estômago começa a liberar ácido. E esse ácido clorídrico, em contato com o alimento, ele começa o processo da digestão. Ele é assim no teu corpo. A hora que desce a comida, existe uma válvula aqui embaixo, que a gente chama de esfíncter. E essa válvula, ela é um V assim, ela não deixa a comida voltar para cima. Tanto que você pode comer, ficar de ponta cabeça, que a comida não vai voltar para a tua boca. Porque essa válvula não deixa a comida subir. Vocês entenderam? O grande problema é quando essa válvula começa a abrir. Tem certas doenças, às vezes você fica um pouquinho acima do peso, e as pessoas obesas, quando tem muita gordura na barriga, essa válvula, ela abre. Então, o ácido do estômago começa a subir para o esôfago e começa a inflamar aqui, ó. Começa a inflamar essa parte e que dá uma esofagite, que a gente chama. Esofagite. E, às vezes, esse ácido também corrói o próprio estômago. Às vezes você está muito nervosa, se alimenta mal e esse ácido começa a corroer o estômago e dá uma coisa chamada gastrite, que pode levar a úlcera, que pode levar a esses sintomas de azia e queimação, como também você tem esofagite com queimação e dor. Agora eu vou mostrar para vocês uma animação que vai estar aqui e que a gente vai ver juntos o que pode acontecer quando você tem essa digestão e o ácido pode subir um pouquinho aqui para o esôfago. Vamos ver como é que está. Olha lá, a pessoa está deitada, você acabou de jantar, você foi dormir, ou então você está descansando. Esse, olha lá o esôfago, lá, aquele tubo que eu falei. Ele vai em direção ao estômago contraiu e jogou a comida para cima. Olha lá, quer ver? Ó? O estômago vai contrair, está fazendo a digestão e de repente a comida vai subir para o esôfago, quer ver? E vai levar o ácido lá para cima, ó. Olha lá, levou. E nessa hora é que existe a queimação, porque o ácido começa a corroer o esôfago. E isso é o que acontece, que dá azia, que dá queimação e que você começa a passar muito mal. Você entendeu como é que funciona? Sim, entendi. Mas o que causa? Então, o que azia? causa? Boa pergunta. O que causa são as coisas ácidas, às vezes, que você pode comer. Olha, é café, chocolate, chá mate, chá preto, refrigerantes, pimentas, bebidas alcoólicas. Não esqueçam que bebida alcoólica, quando chega lá no estômago, pode corroer o estômago. Então, as pessoas que bebem todo dia, todos esses alimentos, inclusive o café, sabe essas pessoas que tomam café todo dia, começa a corroer o estômago. Então, essa lista de alimentos que vocês estão vendo aqui, elas podem levar à gastrite e à esofagite. Comer e deitar em seguida também pode causar azia. O ideal é esperar no mínimo 2 horas depois de comer, para você ir para a cama. O cigarro também é um dos vilões da nossa história. Fumar causa azia. O uso frequente de anti-inflamatórios também pode causar azia, já que eles relaxam e reduzem a pressão do esfíncter, que é a válvula.
Então, agora que você já sabe o que causa azia, preste atenção no que você come. Mas quando saber se a queimação é um problema mais grave? Como é que você sabe? Se a azia ocorre mais de 2 vezes por semana, por mais de 3 meses seguidos, é melhor procurar um médico. Pode ser refluxo ou um problema mais grave. Não ignore os seus sintomas, ok? Eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. É hora do Ganhando Saúde. O nosso jogo hoje vai tratar desse assunto que martela a cabeça de tanta gente. Quais os alimentos que fazem você ter dor de cabeça e os que aliviam essa dor? Para isso, vamos receber nossos 2 competidores aqui no nosso estúdio. A Bruna e o Teodoro. O game vai funcionar desse jeito. Eu vou fazer uma pergunta sobre dor de cabeça. No valendo, quem bater no botão primeiro ganha o direito de resposta. Quem acertar o maior número de respostas ganha o jogo. Ok? Posso começar? Pode. Então, atenção a todos da plateia também, hein? Qual desses alimentos causa dor de cabeça? Atenção. Melão, o queijo ou o ovo? Valendo! Nossa, Teodoro, você foi rápido, meu. Nossa. Qual desses alimentos você acha que causa dor de cabeça? Eu acho que é o queijo. Acertou! Resposta certa! Nesse alimento, há altos níveis de tiramina, substância responsável por muitos casos de enxaqueca. Parabéns, Teodoro! Bruna, quero ver, hein? Segunda pergunta. Qual desses chás alivia a dor de cabeça? Chá de camomila, chá mate e chá de gengibre. Valendo! Uau, Bruna, foi rápido, hein? Qual desses chás você acha? Gengibre. Acertou. Resposta certa. Muito bem. Bem, nossa terceira pergunta. Tá empatado, hein? Vamos desempatar agora. Um desses alimentos causa dor de cabeça. Qual é? Primeiro, A, salame, B, cebola, C, rabanete. Valendo! Boa, Teodoro. Vamos ver. Salame, resposta certa! Uau! O Teodoro está levando uma discreta vantagem. Vamos ver a Bruna agora, hein? Quarta pergunta. Qual desses alimentos alivia a dor de cabeça? A, pimenta, B, gergelim, C, salmão. Valendo! Bruna, qual você acha, Bruna, que alivia a dor de cabeça? Gergelim. Gergelim, resposta errada! É a pimenta! As pimentas têm em sua composição a capsaicina, elemento também responsável pelo sabor picante. Para tratamento, ele é usado até como spray nasal. Bem, vamos para a nossa quinta pergunta. Atenção, Bruna, e atenção, Teodoro, hein? Você pode ter dor de cabeça se consumir um desses alimentos. Qual? Resposta A, frutas secas. B, alimentos em conserva. C, sucos em pó. Valendo! Teodoro. Alimentos em conserva. Acertou. Resposta certa. Atenção que nós vamos para a nossa sexta pergunta. A dor de cabeça pode ser causada por qual desses alimentos? A, aveia. B, mandioca. C, amendoim. Valendo! Bruna, tua vez. O que você acha? Amendoim. Acertou! É o amendoim. Terminamos o nosso game. E quem foi o ganhador? Teodoro. Parabéns, Teodoro. Por favor, os dois aqui na frente agora, porque eu vou presentear o nosso Teodoro com o nosso button de Eu Sei Viver Mais. Parabéns, Teodoro, pelas suas respostas. Bruna, muito obrigado. Salva de palmas para os dois. Eles venceram, só de vir aqui já é uma grande vitória. O
consultório do E aí, doutor, está aberto para você tirar todas as suas dúvidas de saúde. Vamos lá, pergunte agora. Alguém da plateia tem perguntas hoje? Nossa, quanta gente! Uau, eu vou para esse lado aqui. Boa tarde, você. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Qual o seu nome? Sandra. Sandra. Isso. Obrigado. Então, qual a sua pergunta hoje? É que eu tenho muita rinite, mas a minha irmã não tem. Por que isso acontece, já que somos filhos dos mesmos pais? Muito bem. Às vezes a rinite até pode ser hereditária. Tem famílias que todos têm rinite. Mas não necessariamente. Porque as pessoas nunca são umas iguais às outras. Tem pessoas que têm e outras não têm. Mas o que a gente sabe para valer é que a rinite tem várias causas. Tem a rinite alérgica, tem a rinite causada por medicações. Quem mora aqui em São Paulo, vive em cidades grandes, tem também sempre aquela rinite causada pelo pó, pela poluição. E a gente nunca pode esquecer que tem rinite causada por pessoas que pingam remédio no nariz de propósito. Às vezes você tem algum problema no nariz, pinga um remedinho e esse remédio vai causar rinite também, ok? Então tome cuidado e evite as suas alergias. Obrigado. Quem tem a segunda pergunta? Por aqui. Nossa, quanta gente também, hein? Você, boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome? É Mariane. Qual a sua pergunta? A minha sobrinha, ela não pode tomar leite. Toda vez que ela toma leite, ela fica com uma alergia. E isso pode prejudicar nos ossos dela mais para frente? É uma boa pergunta, obrigado. Não. Antigamente, essa resposta seria verdadeira, ou seja, quando você não toma leite, principalmente as crianças, podem levar a um quadro de raquitismo, de falta da vitamina D. A falta da vitamina D, hoje em dia, já melhorou muito com as coisas que a gente pode comer e tomar no lugar do leite de vaca. Como, por exemplo, o leite de soja. Você pode optar, por exemplo, por comer peixes, como o salmão, o atum, que tem bastante vitamina D. Também você pode optar por frutas e verduras, e principalmente aquelas verduras de cor escura, como é o caso do brócolis. Toda vez que você escolher uma verdura com cor escura, ou aquela cor bem verde, é sinal que tem bastante vitamina D. Ok? Muito obrigado pela sua pergunta. Agora, não é só quem vem ao programa que pode tirar dúvidas, não. Você pode encontrar a nossa equipe nas ruas e fazer a sua pergunta. Vamos ver. Eu gostaria de perguntar sobre uma amiga minha que está tendo muito medo do trânsito, até de ir à padaria. Isso é uma doença? Obrigado. Estes são sinais de que ela pode estar com síndrome do pânico, um distúrbio ligado à ansiedade generalizada. Se as crises forem frequentes, é aconselhável que sua amiga procure ajuda de especialistas, pois quem sofre desta síndrome costuma se isolar e passar a ter uma vida social muito limitada. O tratamento pode ser feito tanto com medicamentos quanto com sessões de terapia. Obrigado a todos que participaram do programa de hoje. A partir de agora, você já sabe. Faça exercícios físicos e mentais e mantenha o seu cérebro sempre jovem. Controle o que você come. Alguns alimentos dão dor de cabeça e outros aliviam essa dor, como, por exemplo, o chá de gengibre. É só prestar atenção ao que você come e mudar hábitos ruins para não sofrer mais com azia. Obrigado!